Bem-vindo à terceira temporada do Pod Câmara, o podcast da Câmara de Taubaté. Nessa temporada, vamos conversar sobre o orçamento municipal. Afinal, como será gasto o nosso dinheiro em 2023? A gente precisa explicar para você o que é o orçamento público e como ele vai ser usado. Essa temporada tem 7 episódios para a gente conversar. Já falamos sobre o valor global estimado para 2023, sobre serviços públicos, educação e saúde. Neste episódio, o 5º da temporada, vamos falar sobre a mobilidade urbana. Pod Câmara, o podcast da Câmara de Taubaté. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem despesa prevista de R$ 32.700.000 para o ano que vem. A pasta é responsável por estudar, planejar, supervisionar e fiscalizar a prestação de serviços em todos os assuntos referentes a vias públicas, trânsito e transportes. Ela é responsável pelo transporte coletivo. Inclusive, estuda sua reestruturação. Outro estudo que está sendo desenvolvido pela mobilidade urbana e que é importante destacar é para a construção de um anel viário para criar uma interligação circular na zona urbana e também conexões e marginais junto à linha férrea e ao linhão existente na parte alta da cidade. Falamos com a vereadora Elisa Representa Taubaté, do Cidadania, e com ela perguntamos sobre a destinação de R$ 500 mil para melhorias na infraestrutura do transporte público, especificamente para pontos de ônibus, como explicou a diretora de trânsito Keila Matarazzo em audiência na Câmara. É a prefeitura mesmo que faz esse investimento. Em qual local? Na verdade, a gente faz no município todo. Geralmente a gente recebe algumas solicitações dos vereadores, até, falta de algum ponto em algum bairro específico, dos munícipes também que entram em contato com a gente, e às vezes alguma alteração viária que a gente vai fazer, a gente também faz aí a implantação de pontos novos, ou às vezes a gente retira de um local e coloca em outro. Diante das demandas que a senhora observa na cidade, esse valor seria suficiente? Essa foi uma questão, inclusive, que a gente levantou no dia da audiência. Tem muitos munícipes que reclamam, que se queixam, então a gente quer entender aonde que seria destinado esses valores, Porque aí a gente já saberia, inclusive, se nas regiões que mais necessitam, isso seria atendido. Em relação ao preço, eu não consigo mensurar o valor, mas o que a gente quer saber é, as regiões que os munícipes estão pedindo serão atendidas? E, infelizmente, não tem uma descrição de onde serão os locais que serão atendidos. Na hora eu fiquei pensando que talvez fosse um valor significativo, porque a gente já tem pedido reforma e não tem conseguido muito, cobertura de pontos de ônibus, e a gente não tem conseguido. Então a gente entendeu que não tem dinheiro. Se eles estão destinando 500 mil, que bom para o ano que vem, Mas a gente vai cobrar e fiscalizar para que isso de fato aconteça e ver aonde que eles vão colocar. Porque o que a diretora falou é que eles ainda vão ver a necessidade e vão colocar nos locais que tem necessidade. Elisa, são 7 milhões de reais para subsidiar o transporte coletivo, conforme a diretora de trânsito também afirmou em audiência aqui na casa. A prefeitura subsidia aí 7 milhões para o transporte coletivo, Então, a gente sabe que, principalmente na pandemia, a gente teve aí um problema com o transporte coletivo, porque a demanda diminuiu, A gente tem aí outros tipos de transporte hoje que são muito utilizados, como o Uber. Então, caiu a demanda do transporte coletivo, mas a gente precisa manter aí os horários e tempos de atendimento aí da população. Então, acabou a prefeitura, então, tendo que aí subsidiar esse valor. Ainda assim, há reclamações. O serviço deixa a desejar. Não é muito dinheiro que poderia ser melhor aproveitado para a prestação do transporte público? Essa também é uma questão importante que a gente acompanha, inclusive o Conselho do Transporte Coletivo. A população reclama bastante, tem bastante queixa sobre essa situação. E eu acho também que a população cada vez mais precisa entender o que é o subsídio, inclusive, Porque a prefeitura, inclusive, dá uma parte do valor da passagem, então contribui com uma parte, é o dinheiro de todos nós, Mais do que legítimo essa cobrança. É um valor alto também, são 7 milhões, que a gente precisa cada vez mais efetivar esse valor no sentido de que o transporte seja de qualidade
referente a esse valor que a gente paga, que é alto, né? A população reclama bastante, mas eu sinto também da Secretaria de Mobilidade Urbana uma vontade maior, uma motivação maior de escutar a população, inclusive nos planos que estão sendo construídos, de escutar a população, são feitas audiências para tentar entender o que a população precisa e melhorar esse serviço que, de fato, tem muita reclamação na nossa cidade. Também conversamos com a vereadora Vivi da Rádio, do Republicanos. A gente vê a previsão do recebimento de 14 milhões e 500 mil reais com multas de trânsito em 2023. Como é usado esse dinheiro? Olha, essa arrecadação dessa quantidade de multas da cidade é um recurso que é vinculado e carimbado para ser usado em melhorias ao trânsito, tanto na parte de engenharia, educação, sinalização, exclusivo também para ações que vão, inclusive, repercutir no trânsito e na infraestrutura da malha viária, podendo ser obras de pavimento, calçadas e afins. Então, essas multas deverão ser revertidas para a infraestrutura da cidade. Uma reclamação constante dos moradores tem sido com relação à segurança na travessia próxima a rotatórias, como acontece na Vila São Geraldo, uma reclamação que você sempre tem apresentado na tribuna. Que melhorias a Secretaria de Mobilidade tem previsto para locais como esse? Quanto às rotatórias, realmente eu venho há 4 anos solicitando mais segurança na rotatória entre a José Vicente de Barros com o José Olegário de Barros. Nós tivemos ali uma quantidade grandiosa de moradores num prédio novo. Inclusive, o prédio fez a doação dos semáforos, mas não foram instalados pela prefeitura. E todas as nossas solicitações de segurança rotatória não vêm sendo atendidas, né? A gente continua sem segurança, a gente continua tendo aí um índice de acidente muito grande nas rotatórias da cidade. Inclusive, foram retiradas as rotatórias e agora pintado o chão. Eu acredito que isso possa trazer aí uma insegurança maior para a população, principalmente o pedestre, né? Porque ele em cima da rotatória ele está um pouco mais seguro do que em cima de uma tinta no chão. Então isso me causa uma preocupação muito grande na cidade de Taubaté. Estamos no 5º episódio da temporada do Pod Câmara sobre o orçamento municipal. As audiências para debate do projeto da Lei Orçamentária de 2023 já se encerraram na Câmara. Depois de tudo que foi discutido em plenário e aqui no Pod Câmara até agora, dá para se ter uma ideia do quanto é importante participar desse processo. Pois é, Fernanda. Acompanhar as discussões e a execução do orçamento é fundamental para o cidadão entender como a administração pública funciona, fazer sugestões, reivindicações e dar sua contribuição na gestão. Este foi o 5º episódio, que foi produzido e apresentado por mim, Fernanda Maria, e o repórter Lincoln Santiago, da Diretoria de Comunicação da Câmara de Taubaté, e publicado no Spotify, Castbox e YouTube. A 3ª temporada do Pod Câmara vai de 24 de outubro a 5 de dezembro. Pode seguir a gente, mandar joinha e compartilhar. Assim, você nos incentiva a produzir mais conteúdo como este. Até o próximo. Pod Câmara, o podcast da Câmara de Taubaté.